Bom dia, pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Bom, hoje nós vamos fazer a correção daquela primeira atividade da semana passada, do anúncio publicitário, que era uma revisão, certo? Então vamos lá! Antes de começar, presta atenção nas instruções. Você deve copiar no seu caderno o enunciado das questões que você errou e fazer a correção, certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a essas questões ou a correção, me manda um e-mail que está aí na tela ou me procura lá no Classroom que eu vou responder o mais rapidamente possível. Para começar então, todas as questões, as 5 questões, faziam referências a esse anúncio publicitário da Batata, que diz assim: use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Não se reprima, pense light. Esse anúncio foi publicado na revista Galileu em julho de 2019. Então ele é a base para que nós possamos fazer as 5 questões. A primeira questão diz o seguinte: no anúncio diz, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. A palavra saia se repete 4 vezes. Quanto a isso, podemos afirmar que... Alternativa A diz o seguinte: a palavra saia aparece sempre com o mesmo valor semântico. Então, as questões giram em torno da palavra saia, que pode ser o verbo sair, no imperativo, ou pode ser uma peça de vestuário, uma saia que a mulher usa, por exemplo. Na questão A, então, ele diz que a saia tem sempre o mesmo valor, ou seja, ou é sempre verbo ou é sempre substantivo, no sentido de vestuário. Então essa questão não pode estar correta, porque ela aparece uma vez como substantivo e 3 vezes como verbo. A letra B diz que a palavra saia aparece apenas uma vez com o mesmo valor semântico de peça de vestuário. Se você ainda não sabe como chegou ao 8º ano, semântico é a mesma coisa que sentido, certo? Então ele está dizendo que apenas uma vez a palavra saia aparece com o mesmo sentido de uma peça de vestuário, por isso que é a resposta correta. Já a letra C diz que a palavra saia nunca aparece 2 vezes com o mesmo valor semântico, o que não é verdade, porque ela aparece 3 vezes com o sentido de verbo. E a letra D diz que a palavra saia aparece 4 vezes com o mesmo sentido, com o mesmo valor semântico, o que não é verdade, porque nós vimos que ela aparece uma vez como o sentido de peça de vestuário, por isso essas duas não podem estar corretas, ok? A questão 2 também tem a ver com a palavra saia, em outro sentido. Então ela diz assim: o termo saia de si tem um sentido. Para responder essa questão, você precisava lembrar o que é denotação e conotação. É uma coisa que a gente vê sempre, certo? Mas se você ainda não entende, se liga aí na dica. Denotativo é o sentido literal das palavras, aquele que vem no dicionário. Conotativo é o sentido figurado, quando você usa uma imagem para fazer uma comparação. Por exemplo, aquela pessoa é uma girafa. Eu uso a imagem da girafa para fazer uma afirmação sobre alguém, por exemplo, tá? Para responder a questão, então, nós temos que analisar o que afirma cada alternativa. A letra A diz o seguinte: denotativo, pois está no sentido figurado. Saia de si, na verdade, está com sentido figurado, mas o sentido figurado não é denotativo, por isso a letra A não está correta. A letra B é conotativo, pois está no sentido figurado. Exatamente, está no sentido figurado, porque saia de si quer dizer alguma coisa como faça algo diferente, saia da sua zona de conforto. Não que exatamente a pessoa vai sair de si, isso é impossível, literalmente falando. A letra C diz: denotativo, pois o verbo sair está no sentido dicionarizado. Essa é a definição de denotativo, mas não é o caso do termo saia de si, por isso não está correto. E a letra D, conotativo, pois o verbo sair está no sentido dicionarizado, não pode estar correto, porque conotativo não é dicionarizado. Já a questão 3 diz o seguinte: sobre a relação entre a frase do anúncio e a imagem ao lado da placa, podemos afirmar que... Essa questão era a mais difícil das 5 que eu passei para vocês, porque vocês tinham que analisar não somente a frase do anúncio, mas também a imagem e fazer uma relação entre os dois. Então,
o que nós podemos afirmar sobre a frase que nós vimos e o anúncio que aparece a moça com saia, certo? A letra A diz o seguinte: apenas a palavra saia como substantivo se relaciona com a saia e a expressão corporal da modelo. Essa é a questão correta. Saia como substantivo quer dizer que é uma peça do vestuário, e é essa a imagem que está mostrando no anúncio, certo? Vocês vão perceber que as outras alternativas, elas se excluem, e quando a gente junta a imagem mais a frase, elas não têm relação. Pode ser que elas tenham algum sentido, mas não tem relação quando nós juntamos as frases à imagem, certo? É o caso da questão C, por exemplo, que diz: a palavra saia como verbo não tem relação com a saia e a expressão corporal da modelo. Essa questão pode confundir essa alternativa, mas não é porque saia como verbo não é o sentido de peça do vestuário, é o verbo sair, ok? Bom, como eu sou uma professora muito legal, dei a questão 4 para vocês de presente. Bastava que vocês soubessem ou pesquisassem o que é uma placa de trânsito, um outdoor e um cartaz e analisar a questão, que diz o seguinte: veja o suporte no qual estão escritas as frases principais do anúncio. Sobre esse suporte, podemos afirmar que, lembrando que o suporte é onde está a frase, certo? Onde ela está escrita. Então, para vocês não se confundirem, coloquei a imagem das placas, a placa de atenção, a placa de pare e a imagem que está no anúncio. Vocês vão reparar que é a mesma placa de trânsito que sinaliza pare, só podia ser então a letra B de barro. Por fim, para terminar o martírio, a questão 5 diz o seguinte: veja as seguintes frases do anúncio, não se reprima, pense light. Podemos afirmar que essas frases do anúncio indicam. Para responder a questão, bastava que você lesse novamente o anúncio, você ia entender que light quer dizer leveza, certo? Então, não se reprima, ou seja, pense light, pense com leveza, seja zen, seria alguma coisa assim. Então, vocês perceberam que para responder quase todas as questões, bastava que vocês lessem com atenção o anúncio e, em alguns momentos, relacionasse com a imagem, ok? Então, até a próxima. Façam a correção, qualquer dúvida me procure. Tchau!